Mais uma classe de palavra, a preposição. A preposição, palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Chegou ônibus. Não, eu preciso de uma palavra para fazer a relação aqui entre elas, tá? No caso aqui uma relação de meio. Chegou de ônibus. Esse primeiro termo eu vou chamar de termo regente, né, o que antecede a preposição, e o termo que sucede a preposição eu vou chamar de termo regido. As preposições se classificam em essenciais: o a, o ante, o após, o até, o com, o contra, o de, o desde, entre, para, per, que é arcaico, né? Já explico o porquê, perante, o por, sem, sobre, sob e o traz. Não confundir, né, com o verbo trazer, que é com, no caso, sem acento e com a letra Z. Acidentais são aquelas palavras que, não sendo preposição, funcionam como tal. Afora, conforme, consoante, como, durante, exceto, fora, malgrado, salvo, que. Exemplos: obtiveram como resposta um não. Ele terá que fazer o trabalho. Eu uso como para facilitar para o aluno um macete. É como se eu estivesse conversando com um músico, com um compositor, tá? Então as preposições mais usadas: para de compor em a. É como se eu estivesse dizendo para o músico, né? Para de compor em lá. Locução prepositiva: duas ou mais palavras com valor de preposição. A fim de, acerca de, ao invés de, em vez de, através de encontro, ao encontro, junto a e assim por diante. No polígrafo de vocês, bem mais exemplos. As preposições a, de, e per podem se juntar a outras palavras. Se não houver uma alteração fonética, uma alteração de som, eu vou dizer que eu tenho uma combinação. É o que acontece aqui, ó, o a, preposição a com o artigo o, eu tenho ao. Pode ocorrer também uma contração. Neste caso, vai haver uma alteração fonética, tá? De mais o, do. Em mais uma, numa. De mais isto, o disto. E o per, né, que é arcaico, tá? Teria o sentido de através de, mas o fica o pelo. Interessante. Não se contrai a preposição de com o artigo que faz parte do sujeito de um verbo. Tá aqui o sujeito de do verbo, tá, pessoal? Dê a onça beber água, tá? Então, eu não posso dizer está na hora da onça beber água. Não. Dê a onça é sujeito, né? Eu tenho que deixar em separado. De a. Mesma coisa aqui, ó. É momento de o povo protestar. As principais relações das preposições: lugar, né? Ver de perto, origem, veio de Roma, causa, morreu de fome, assunto, fala de futebol, meio, veio de trem, posse, casa de Paulo, matéria, chapéu de palha. No nosso polígrafo, né, podemos ver mais algumas. Para encerrar, a letra A, tá? O A vai ser preposição quando ele estabelecer relação entre duas palavras. Fui Manaus não dá, né? Então tem que ser fui a Manaus. Esse A aqui está estabelecendo uma relação. Este mesmo A vai ser um pronome pessoal oblíquo quando ele substitui um substantivo, né? Maria adoeceu, nós a cuidamos. Este A aqui se refere a Maria. E por último, o A vai ser artigo, né? Quando ele acompanha e determina um substantivo. A aluna.